Bom, hoje estamos aqui mega de improviso. A gente estava fazendo uma gravação e essa gravação ela se adiantou porque o meu xará aqui, ó, Mr. Rafa, desenrolou, mas muito bem. E aí que sobrou esse tempo eu falei, meu, e se a gente fizesse um podcast agora? Então não vai ter a plaquinha da RPR, não vai ter os aparatos de microfone, a gente está lapelado, então a gente está aqui. Mas eu não queria deixar passar essa oportunidade de, trocar essa ideia com o Rafa, que é um cara que beira o genial, porque eu acho que todo mundo fala muito genial hoje. Genial pra mim é Einstein, é gênio de verdade. Mas o Rafa beira o genial. Eu acho que vai ser muito legal esse papo, tanto para vocês conhecerem. Então, Rafa, cliente nosso também. Rafa, se apresente aí. Boa. Sou o Rafa, aí como comentado, né? Agradeço os elogios, acho que eu não mereço esse genial aí, esse beira o genial, mas estamos aqui, né? Como o Rafa comentou, 2 Rafas aqui, né? Depois de um dia de gravação, foi, como comentado aí, algo um pouco fora da curva para mim, né? Eu sou mais off, né? A gente gravou aqui sobre a Hopping Code, que é a nossa empresa de desenvolvimento, entre outras coisas. Então eu sou muito o cara de programando ali o dia inteiro no computador. Foi um dia meio estranho assim, gravando, mas acho que desenrolou muito bem, tanto que estamos aqui no podcast. Vamos ver como vai aí. Acho que agora eu vou mais confortável aqui falando livremente. Eu vou então começar com uma pergunta da mais importante. Matheus, você sabe qual é essa pergunta? A melhor de todas. É a melhor de todas. É a pergunta mais importante, Rafa, que todo podcast eu começo com ela. Ixi. Que há dúvidas, ela gera questionamentos, mas você tem que se posicionar. Vamos lá, estamos aí para isso. O Palmeiras tem Mundial ou não tem? O Palmeiras não tem Mundial, afirmo categoricamente aqui. Os palmeirenses já não gostam de você. Eu não gosto, já perdeu parte do público. Já era, ó, tava em 20 pessoas assistindo, agora estamos em 18 pessoas assistindo. Então, Rafa, brincadeiras à parte, conta um pouquinho aí da tua trajetória. Então, o Rafa já se antecipou um pouquinho. Tem uma empresa aí que desenvolve software, então programador é aquele cara que a gente vê e fala assim, meu, esse cara é inteligente pra caralho, é o Rafa. A gente vai bater no papo assim, eu falo, meu, caramba. Acho que pra quem me conhece sabe que eu gosto de conhecer o máximo de coisas possíveis. Eu tenho um pouco desse perfil, Rafa. Eu gosto de lance do direito. Uhum. Cara, eu fuço ali um pouquinho, aí eu fuço um pouquinho aqui. Se perguntar do que é feito esse copinho de café, cara, eu gosto de fuçar, eu gosto de entender. Quando eu não sei, cara, eu vou pesquisar porque eu gosto de bater papo. Só que quando eu chego num cara como você, que é programador, foge completamente do que eu tô habituado a ouvir, que realmente não fuço muito nisso. Uhum. E eu não faço ideia como é que a coisa tudo funciona. Loucura. Então conta um pouquinho aí do Rafa, quem é o Rafa, como que tudo começou e o que você está fazendo hoje, dá um panorama geral aí. Boa, vamos lá. Cara, essa parte da curiosidade que você comentou de querer entender de tudo um pouco é algo que eu também tenho, e o que me levou, para a programação foi um pouco disso. Porque eu comecei fazendo a faculdade de engenharia elétrica na USP em São Carlos, e eu cheguei muito cru na faculdade, né? Eu terminei o colegial ali com 17 anos e já entrei na faculdade meio sem noção. Eu escolhi elétrica porque, isso aqui é legal e vamos fazer isso. Só que eu entrei na elétrica, uma das primeiras aulas, primeira semana, entrou a professora lá ensinando a primeira aula de programação. Nunca tinha visto programação na minha frente. E a professora ensinando o básico do básico. Eu falei, cara, é isso. Então aí já fui para curiosidade e fui atrás de pesquisar e aprender a programar, tanto que eu comecei a aprender logo no comecinho da faculdade, que era algo que o curso de elétrica não trazia muito, né? Apesar de ter a parte de um pouco de computação ali e tal, a gente tinha muito pouco de programação. Então o que eu aprendi por conta. Então fui aprendendo a programar e tal, e logo ali no começo eu me familiarizei muito com a parte de mercado financeiro. Então eu vi ali uma oportunidade de tentar fazer os robozinhos, né, que o pessoal chama, para automatizar estratégias e tal. E como eu interagia muito em fóruns, respondendo dúvidas do pessoal de programação que eu fui aprendendo, eu acabei conseguindo alguns primeiros clientes de pessoas que eram leigas no assunto, nada a ver com programação, e
e que precisavam automatizar a estratégia delas. Então ali Isso que eu durante a comecei. facul já começou a programar e começou a vender. Total. De engenharia elétrica. Sim. E assim, eu hesitei muito sobre mudar de curso. Eu falei, puta, eu preciso pro BCC, que é o que a gente tem mais voltado aqui na USP de São Carlos, para programação. Mas eu não sabia se eu ia, se eu não ia. Eu falei, cara, não vou, eu vou focar aqui vamos jogar essa faculdade, mas ao mesmo tempo trabalhando. Então, cara, terceiro ano de faculdade de 2017 eu já tinha os primeiros clientes, eu já conseguia tirar um saláriozinho ali e me sustentar no meio da faculdade. Então eu falei, puta, velho, é isso, vamos seguir com essa parte de programação. Fui avançando, criei um canal no YouTube, comecei a produzir conteúdo. Quando eu terminei a faculdade, 2019, eu até fiz o estágio, porque era obrigatório e tal, mas eu falei, quero nem saber, vou entrar de cabeça em empreender, sempre tive vontade de empreender e abrir minha empresa. Então eu fiz algo que era meio que um freelance ali, um negócio de fazendo à noite, final de semana, transformei no meu trabalho de fato. E isso lá em 2019, que foi a minha primeira empresa, a Semitrade. E trabalhei nisso por 3 anos praticamente, quando surgiu a oportunidade de entrar em sociedade com outros dois desenvolvedores que você me chamou de genial, você precisa conhecer o Lucas e o Thiago. Os dois são incríveis, assim, geniais de fato, assim, caras muito inteligentes, programadores absurdos, altíssimo nível. Falei, cara, vamos fazer uma software house, vamos trabalhar com software de modo geral, porque a gente vê muita deficiência. O mercado de software ele cresceu muito, de 2020 para cá, muito rápido, e muita gente ruim entrando, porque qualquer um via e falou, puta, posso programar. Aí ia lá, fazia um curso de 2 meses e virou programador. Não é bem assim. Então a gente viu essa oportunidade de trazer uma solução melhor, tendo em vista as soluções ruins que tinham ali. E aí nos juntamos, a Semitrade não deixou de existir, ela foi incorporada pela Hopin Code, né, que hoje é a nossa software house. E cara, isso é um pouco da minha trajetória. Estamos aí há mais de um ano, aí, completando um ano agora, na verdade, com a Hop. Tivemos alguns projetos bem legais nesse caminho, a Semitrade ainda é o carro-chefe, mas esse é meu caminho aí como desenvolvedor. Caramba. Então a primeira empresa, a primeira que nasceu foi a Semitrade. A Semitrade. Que faz exatamente o quê? A gente automatiza operações para investidores. Então, o investidor pessoa física, ele opera, seja no mercado brasileiro, seja no mercado estrangeiro, então ele pode operar na B3, pode operar ações, pode operar opções, pode operar índice, dólar, etc. Ou no mercado lá fora, Forex ou outras criptomoedas, etc. Então, ele tem uma estratégia bem definida. Eu faço isso aqui, quando isso acontece eu compro, isso aqui eu vendo, tal, tem as estratégias dele. Porém, se a estratégia é bem definida, ela tem regras claras, por que tem que ter um ser humano ali sentado executando aquilo se um software pode fazer aquilo por ele? Então, a gente automatiza esse processo. A gente traz mais confiança para o cara, porque é certeza que vai executar sempre certinho. A gente traz autonomia e a gente consegue permitir ele explorar muito mais o potencial, porque um software, enquanto ele olha um gráfico, um ativo, o software olha 100. Então, a gente consegue expandir tudo isso para o nosso cliente. Então, nosso foco é pessoa física, o pequeno investidor ali que quer automatizar a operação. Caramba. Uma dúvida de leigo, eu sou zero investimento. Selic na veia. A gente precisa conversar sobre isso, inclusive. No máximo. Mas esse lance, ele tem... a gente já conversou um pouco também sobre isso, mas ele tem alguma coisa voltada ao feeling da operação financeira que você vai fazer, ou realmente dados é o suficiente para você ter sucesso nesse mercado? Certo. Esse assunto é um assunto que diverge opiniões. Você vai ter pessoas falando que só com dados não dá certo, você vai ter pessoas que vai estar falando que dá. O nosso foco aqui é pegar o que o cliente falou. Se o cliente falou, a minha estratégia é essa, ela funciona, a gente vai automatizar para ele. O que eu te digo? Eu te digo que depende muito. Depende. Por exemplo, eu quero analisar o mercado de ações hoje brasileiro, as ações, sei lá, Petrobras, Vale, Magazine Luiza, etc. Eu quero olhar as ações deles e tomar decisões para o longo prazo. Eu olhar os dados vai dar certo? Não sei. Eu ter um feeling, eu olhar o relatório dessas ações. Tal empresa entregou um relatório legal, tem uma perspectiva de crescimento. Eu fazer uma análise um pouco mais, vamos dizer, sentimental daquilo, né? Tentar entender o que está acontecendo. Vai funcionar melhor? Vai depender da opinião. Eu creio que para alguns cenários é muito melhor você olhar o relatório da empresa, entender o cenário econômico, entender como está a Selic. Se a Selic está lá no alto, eu vou entrar tudo em renda variável, vou entrar em renda fixa. Agora, você tem outros ambientes, que é o que a gente atua, que são o mercado de especulação, que a gente chama, que é um pouco diferente de investimento em si, seria especulação. Então, eu vou trabalhar no ativo dentro do mesmo dia. Às vezes, a gente tem cliente que faz mais de 100 operações por dia. Então, imagina o cara das 9 da manhã às 6 da tarde
100 operações no mesmo ativo. Compra aqui, vende aqui, deu 30 segundos, vendi, compra de novo, vendeu. Nossa. Então, não tem sentimento aí. Aí é dado, é você pegar os dados crus ali, dado de preço, dado de volume financeiro, ofertas, etc. E a gente até trabalha, por exemplo, com notícias. Então, a gente consegue colocar filtro de notícia no robô. Ah, chegou uma notícia importante, saiu payroll nos Estados Unidos. Acho melhor meu robô não operar agora. A gente consegue filtrar isso. Caramba. Então, a gente coloca um pouco disso, mas o foco é dado. Nessas micro-operações, querendo ou não, é olhar dado e tomar conclusão com base neles. Um tweet do Elon Musk tá dentro do teu robô também, porque ele gosta de movimentar a coisa, né? Conseguimos aí, isso aí seria um pouco do que a gente chama de sentimento analysis, que é a análise de sentimento, né? Você conseguir ler uma notícia ou um tweet do Elon Musk e chegar numa conclusão de como que aquilo pode afetar uma determinada ação ou qualquer outro ativo financeiro. Então, claro, aí o buraco é um pouco mais embaixo, requer um treinamento, uma inteligência artificial para interpretar isso, mas é algo que está dentro do nosso escopo, sim. Cara. E aí isso é muito interessante, né? Você imaginar um tweet do Elon Musk, por exemplo, aconteceu há pouco tempo aqui que saiu o relatório da Magalu, e foi um relatório ruim. O relatório saiu, se não me engano, umas 8 da manhã. O mercado saiu umas 9, o mercado abria às 10. Abriu, despencou em 1 segundo. Então você tem que estar preparado muito rápido para isso. Isso é algo tempo? Porque saiu às 9. Saiu às 9, o mercado abre às 10. Ele já abre em leilão, que a gente chama, né? Que o leilão é quando você está definindo o preço de abertura. Quando você tem uma notícia muito forte, como é essa do relatório, ou como aconteceu muitas vezes na época da Covid, o mercado ele demora muito até para abrir, porque tem tanta gente querendo vender, por exemplo, e poucos querendo comprar, que o mercado já abre lá embaixo. Então, você vai perder dinheiro ali, por exemplo, num cenário em que eu quero sair, o que aí já vai da sua análise como investidor. Realmente eu tenho que sair? Realmente essa empresa perdeu o valor ou não? Não é só um momento de desespero que vai passar? Então você tem que avaliar isso. Mas se você fala, eu quero sair, o preço vai abrir lá embaixo. Aí é o quão mais rápido você toma a decisão, menos você vai perder nesse caso. Então é algo que diferencia ali, sim. Sim. E tantos altos e baixos, né? Porque eu lembro de uma época, não sei quando, mas eu lembro que, tipo, nossa, o Magazine Luiza bombou e foi o maior de todos. Eu falava assim, mentira, velho, que o Magazine Luiza. Sim. Eu lembro na época que eu tava com os restaurantes ainda e a gente tinha conta no Banco do Brasil, a conta jurídica. E aí eu falei uma vez pro gerente, falei, meu, como é que é esse negócio de ação, tal. Não, deixa que eu vou fazer, cara, pega a Cielo, que é legal, e não sei o que, e tal. Eu lembro que eu coloquei, sei lá, uns 10 mil pra ver qual é que é. Quando eu fui ver de novo, tava 9 e pouquinho, 9.300, 9.200. Falei, cara, arranca disso daí, que tá tudo errado, já perdi 800 conto, que é isso? Achei que ia ganhar. E aí eu não lembro se foi muito nessa época, né, que o Magazine deu essa explodida. E aí hoje fica nesses altos e baixos, então cara, é um mercado que eu acho Rafa, do pouco que eu conheço, eu acho ele um pouco cruel, assim. Sim, o mercado que você tem que tomar cuidado, você tem que entrar sabendo onde você está pisando. Porque no seu caso, você foi seguir a recomendação de um gerente de banco para colocar um valor X numa ação tal. Putz, o número de erros aí ele é alto. Então, primeira coisa, você tem que ter uma carteira. Para você colocar 10 mil em uma ação só, no seu caso, que eu colocaria o seu perfil aqui como um pouco mais conservador. É conservador. Para você colocar 10 mil em uma ação da Cielo ainda, você tem que ter uma carteira milionária, entendeu? Sim. Porque é uma ação só que a gente está falando, então é algo que tem que ser um percentual muito baixo da sua carteira, porque perdi R$800, o que isso quer dizer? Depende muito. Para uma pessoa que tem 2 mil do banco, perder 800 é metade do patrimônio. Para quem tem 1 milhão, beleza, tá tudo bem. Sim. Então acho que isso é algo a se tomar cuidado, em investir. Começa com renda fixa, igual você falou no começo, 100% Selic. Beleza, esse é o começo. Sim. Depois vai para um fundo imobiliário, depois começa a estudar ações mais sólidas, você pega os bancos, por exemplo, o Itaú não vai te dar esse prejuízo. Pode até dar, mas a tendência é ele continuar crescendo, sabe? Itaú, Bradesco, Santander, etc. Então são ações mais sólidas, pagam dividendos. Aí depois você arrisca um pouco com outros tipos de ações, tipo a Cielo. Magalu já é uma área muito difícil, né? Que é varejo, é complicado. Sim. Bom, deu para sacar um pouquinho que o buraco é mais embaixo aqui com o Rafa. O cara faz robô para tudo isso. Não é que ele opera na bolsa, não é que ele tá ali, é que também, imagino que sim, né, Rafa? Sim. Mas ele faz o por trás disso tudo. Então, demais. É muito, muito, muito legal. E aí você estava falando, né? Sinto que o teu perfil é um perfil talvez mais conservador e tal. É muito conservador. Muito. Mas eu acho que tem uma certa explicação
até em relação à origem, de como que as coisas aconteceram, e eu fico muito preocupado se a coisa meio que sai do que deveria sair financeiramente falando. Mas é louco, porque é um financeiramente falando estando no banco. Tendo que abrir uma outra empresa ou investir em algum outro negócio... Você já é arrojado. E o negócio vai que eu não penso muito. Meu, pintou, não sei o que, vamos, vai. Mas tem que... Cara, vamos arriscar. Mas, é claro que eu analiso, eu vejo, e depende com quem. São muitas variáveis, mas sou muito mais arrojado para isso do que para o banco. Qual que é o perfil de empreendedor do Rafa? Arrojadíssimo. Sim, sim. Inclusive a gente estava conversando mais cedo, hoje sai negócio daqui, né? Cara, a gente estava falando, né, sobre alguns convites que naturalmente brotam para nós, até talvez por conta desse perfil sem medo, porque eu acho que a maioria das pessoas, Rafa, acaba não empreendendo talvez pelo medo. Sim. Não pela falta de vontade em empreender ou porque acha que o lugar que elas estão está cômodo, porque hoje está tudo muito complicado. Financeiramente falando, e aí eu fico pensando, eu falo, meu, não é possível que a pessoa ela tá satisfeita com isso. E eu acredito realmente que ela não acha que ela está satisfeita com isso. Mas o identificar a não satisfação com o fazer pode ser fininho assim, a distância, como pode ser tão largo que a pessoa nunca vai fazer. E aí, eu até postei esses dias, né, uma analogia sobre a liberdade ou a segurança, como uma gaiola, então um pássaro dentro da gaiola, algumas gaiolas grandes que você fala, meu, não tenho gato para me comer aqui. Eu tô voando porque é um puta gaiolão. Então, às vezes você trabalha para alguém, para alguma empresa, alguma pessoa, e você tá numa gaiola que você fala, cara, isso aqui eu não quero nunca, mas é a exceção da exceção. Sim. Né? Então, o que você prefere? Ser esse pássaro na gaiola que tem essa segurança, ou a liberdade de você sair, mas ao mesmo tempo, cara, tá lotado de gato ali embaixo, louco pra te arrebentar. E aí que eu fiz essa análise e falei, cara, eu sou de voar. Sim. Mas Matheus está aqui de prova. Lorde Matheus. Eu acordei hoje e falei assim, cara, hoje era um dia que eu queria eu queria acordar hoje na CLT. Carteira assinada. Carteira assinada, velho. Carteira assinada. Não, tipo assim, acordei e já era. Pum, já sim. Rapidamente saiu. Então, acontece, são momentos que acontece. Você fala assim, caralho, quanta coisa, mano, puta merda. Mas é um negócio bom, né, Rafa? Como que você enxerga essa disparidade, mas ao mesmo tempo essa aproximação? Então, a pessoa não quer, mas ao mesmo tempo ela quer. Ela quer, mas ao mesmo tempo ela tem medo. Como que você vê isso para você mesmo, Rafa? Como você vê isso das pessoas? E talvez da tua experiência, como foi o desenrolar da coisa, talvez possa, quem está assistindo, falar, caramba, isso aqui faz muito sentido para mim. Então, alguma coisa que você possa falar aí que possa motivar. Massa. Cara, eu vejo isso, é algo muito de perfil, muito de perfil. Eu vejo pessoas, por exemplo, o meu cunhado, ele fez engenharia elétrica também, e ele, logo que terminou, ele já entrou numa das grandes distribuidoras de energia do país aqui, que é a ISA-CETEP. E, cara, para ele é aquilo. O sonho dele é trabalhar na empresa. Ele fala, você vê ele falando na empresa com orgulho. Tipo, cara, eu adoro trabalhar aqui, eu quero ter minha progressão como engenheiro aqui dentro. Então, eu vejo essa questão dessa segurança e dessa liberdade, esses dois opostos, às vezes não é nem isso para a pessoa. Não é que a pessoa... eu prefiro essa segurança que essa liberdade. Não, ela prefere aquele lugar, não é por segurança ou por liberdade, mas é porque ela gosta de estar ali. Então tem pessoas que são apaixonadas pelo trabalho dela. Eu tenho meu tio, por exemplo, que ele foi torneiro mecânico a vida inteira, está se aposentando agora, e o cara fala da empresa com paixão. Ele passou 30, 40 anos ali dentro e fala com paixão. Então tem pessoas que têm esse perfil. Eu já sou uma pessoa que tanto que eu saí da faculdade já fui empreender. Eu até fiz o estágio, porque era obrigatório,
mas foi um período muito curto e eu já fui empreender. Porque na minha cabeça não fecha a conta, não fecha a conta. E mesmo essa questão de segurança e estabilidade, eu não sei, e segurança e liberdade, eu não sei se é tão seguro assim, sabe? Porque a qualquer hora você pode ser demitido também. Mas ao mesmo tempo, eu também não sei se é tanta liberdade assim. Não é, com certeza não é. Não é nem segurança, é uma falsa segurança, mas também é uma falsa liberdade. Por isso que eu não julgo como... Claro, eu não tenho um patrão me falando, ó, você vai fazer isso, isso e isso. Mas eu tenho meu cliente falando, você vai fazer isso, isso e isso. Então a gente sempre tem quem vai ditar um pouco as regras. Você tem que seguir um pouco a linha de mercado. Então, dentro da nossa empresa, por exemplo, como que eu decido qual vai ser o produto que a gente vai fazer na sequência? Com o que a gente acha que vai ter mais venda. Eu não posso fazer o produto que eu acho legal. Se ninguém achar legal, não importa o que eu acho. Então, por isso eu tenho um pouco de medo dessa diferença de liberdade e segurança, mas eu acho que é mais o perfil. Então é você sentar, olhar e falar, puta, o que eu quero? Eu quero ter uma rotina legal, padronizada, ter as tarefas bem definidas que eu vou fazer, ter uma equipe que está gerenciando e determinando as coisas, fazer o meu ali. Ou não, eu quero meter o louco e acordar e falar, puta, o tanto de coisa que eu tenho que fazer hoje, não vai dar tempo, nossa senhora, eu só queria alguém falando o que eu tenho que fazer. Mas essa sensação é boa, porque depois que você supera ela, aí é pra cima, é uma coisa atrás da outra e vamos fazendo. Mas não é pra todo mundo. Tem gente que curte o outro lado, né? Então, o que eu recomendaria e não fiz é experimentar. Sair da faculdade aqui. Eu gastaria um ano ali, uns 2 anos pelo menos com alguma empresa, tentando ir para uma empresa maior ou para uma empresa menor, ver a diferença entre elas, aí falo, não é isso, vou tentar empreender. Ou se é, seguir para aquilo. Eu já tinha muita certeza do que eu queria, então eu já fui para cima. Mas talvez não seja o melhor, talvez seja legal conhecer um pouco, ter experiência, porque isso é algo que às vezes eu sinto falta. Eu falo, puta, se eu tivesse passado mais tempo, tido experiências, conhecido coisas que eu não conheci por não estar nesse mercado, mas são coisas que eu vou ganhando na prática, né? Então, cara, prós e contras aí, né? Cara, eu acho que a gente tá num mundo meio cagação de regra, assim, né? Total. Então acho que saindo um pouco disso, não existe certo e errado. Existe o certo e o errado para cada indivíduo. Sim. Então eu não vou forçar alguém a ser igual eu porque eu tenho uma boa experiência com aquilo. Sim. É o que você falou, eu acho que vai muito da experimentação. Então experimenta e, cara, qualquer coisa que você experimenta, querendo ou não, é um investimento. Investimento num sabor novo. Sim. Então, eu vou experimentar trabalhar nessa empresa CLT. Eu investi meu tempo ali, porque ali também tudo se aprende. A gente está aqui conversando agora, a gente está aprendendo, a gente gravou antes, eu estava aprendendo. A todo instante você está aprendendo. Então não é tempo e nem grana jogada fora. Sim. Mas o lance de certo e errado, não tem. É o que você falou, pro teu tio, o certo é exatamente aquilo. Sim. Porque é paixão. E aí a gente entra nesse campo do prazer que você faz, e aí eu falo assim, por mim, se talvez eu trabalhasse numa agência de marketing, ou trabalhasse em uma produtora grande que fizesse projetos legais, cara, eu acho que eu seria tão realizado quanto. Porque é o que eu faço que me motiva. Não é o lance Sim. de empreender ou não. É que eu gosto também de empreender. Mas se eu tivesse nesse lugar, eu acho que eu também seria satisfeito. E aí uma frase que uma vez eu ouvi, eu nunca mais esqueço, que é: a felicidade, ela é subproduto do contentamento. Ela vem depois. Que as pessoas falam, vou buscar a felicidade. Não. Eu só sou feliz se eu estou contente no sentido de satisfeito. Então, eu estou satisfeito em estar aqui conversando com você agora. Portanto, eu estou feliz. Justo. Não é o inverso. Eu estou feliz e aí eu estou satisfeito. Então, eu acho que o lance de, para quem está assistindo, pensando em empreender ou não, é o lance da satisfação. Não é a grana, porque se for atrás da grana, fudeu, porque o caminho Sim. ele é cabuloso. Então, se for pela grana, não vai. Se for porque as pessoas te falaram, eu tô empreendendo com isso, então, eu tô vendendo capa de celular. E, cara, eu tô milionário, a coisa tá andando. E, você odeia capa de celular, mas você vai por uma oportunidade, cara, também não vai. Porque você vai se dar mal, você vai estar infeliz, você não vai estar satisfeito. Em dezenas de... Sim, isso afeta o resultado também, né? Então, o cara tá milionário com capinha de celular, mas se você não gosta, você não vai fazer bem, não vai fazer da melhor maneira e, consequentemente, você não vai chegar no resultado do cara também.
E tem, assim, tem mercado para tudo, né? Você não precisa... Se o cara tá ganhando com capinha de celular, não é porque é capinha de celular, é porque ele está fazendo um bom trabalho dentro do mercado que ele tá. Então, você tem que fazer um bom trabalho em algo que você goste. Sim, sim. Acho que, pra mim, sempre esse foi o grande lance. Uhum. Fazer o que ama, fazer o que gosta, a consequência é a coisa acontecer. E não acontecer financeiramente. Sim. Eu falo, tipo, minha mãe é professora. Ela ama ser professora. Ok. O teto tá ali. Não Sim. tem muito pra onde. A não ser que abra uma escola. Mas aí empreende, aí você vira diretor. Aí é outra coisa. É outro rolê. Sim. Mas ama tanto que ok. Sim, sim. Ela gosta tanto que isso é mais importante do que talvez ela conseguiria comprar com um salário maior. Né? Sim. Bom, a gente estava conversando aqui um pouco antes, mudando assim completamente de assunto. Você falou que curte cerveja, que Demais. curte aí um negócio diferente. Total. Hobby, Rafa. Cara, hobby é um negócio difícil, né? Porque o tempo é curto. Fora sair pra beber. Fora sair cerveja pra diferente. beber, eu saio pra beber também. Cara, hobby durante a semana é difícil, né? Minha semana eu acordo trabalhando, vou dormir trabalhando, mas não como algo ruim, porque eu curto o que eu faço ali, então é algo que é uma dinâmica legal no meu dia a dia. O máximo que eu faço durante a semana é assistir YouTube, cara. Fissurado em podcast, acompanhar, ver pessoas que têm expertise em certas áreas falando. Então, se eu quero saber sobre o tema X, eu consigo achar um cara que é o top do top no tema X e ver ele falando pra mim ali. Antigamente você teria que pagar uma palestra, assim, impossível achar o cara, e hoje você tem ele na sua frente ali. Então, é muito conteúdo que dá pra gente aproveitar. Mas eu curto, cara, finais de semana é o momento em que eu tiro pra fazer lazer de modo geral. Então, cara, jogar bola, curto pra caramba, rolê, natureza. Cara, me chama que eu vou, qualquer rolê. Vamos na cachoeira, vamos embora. Vamos pegar uma trilha, vamos embora, andar de bike, bora. O que me chamar eu vou. Então, cara, o dia inteiro fechado no mesmo escritório, a semana inteira, final de semana você quer trancar a casa e vazar. Sim. Então é o que eu curto. E aí, falando da cerveja, eu nunca fui de beber, eu não bebia até o começo da faculdade. E eu comecei a ver novamente vídeo no YouTube dos caras degustando uma cerveja que tem um gosto tal, gosto tal. Falei, cara, achei legal. Aí comecei a comprar uma cerveja ou outra, estudar um pouco sobre o tema e comecei a me apaixonar. E aí isso inclusive foi algo que uniu nós 3 sócios aqui da Hopping Code, que os 3 são fissurados em cerveja, inclusive o pai de um dos sócios tem uma cervejaria. Olha. Então uniu muito a gente no começo, a gente já era amigo antes de virar sócio, né? E a gente bebia junto e tal. E, cara, é um universo à parte, assim, a ser explorado. Diversos estilos cervejeiros, cada um com características muito específicas. Eu sou apaixonado em degustar, experimentar e falar, nossa, esse aqui tem o lúpulo tal e não sei o quê. Inclusive, fui num evento semana passada com mais de 50 tipos de cerveja e degustando cada uma. É uma parada que eu acho bem legal, assim. Animal. Curto demais. Animal. Eu não tenho muito esse lance, assim, com cerveja. Eu não sei se a minha percepção ela é tão apurada para eu saber. Mas se ganha com o tempo. Se ganha com o tempo. Sim. Mas talvez por eu não ser tão fã da bebida em si, eu acho que eu nunca vou aprender. E ok. Justo. Okay. Cada um com as suas preferências. Okay. Você falou anteriormente que gosta de vinho, né? O vinho. Você fica no vinho, na cerveja. O vinho vai mais. O vinho vai mais. Bom. Rafa, um tema que eu vira e mexe levanto, e esse ergue poeira. Esse ergue poeira não é sobre o Mundial do Palmeiras. É a questão da faculdade. Porque, cara, assim, dependendo do ambiente que você tiver, eu sempre pondero, né? As pessoas, não, mas é radical, né, tal. Não, obviamente, se você for ser médico e você tiver aptidão para isso, ter amor a isso, cara, você não vai sair testando abrir gente para ver qual é que é. Os livros estão aí, os professores estão aí, a faculdade está aí para isso, para você aprender, tá? Enfim. Então, tem esse papo, né, de que não, a faculdade não presta, a faculdade não serve, vai empreender, tal. E aí a conversa vai muito mais longe, vai do amor, o que você vai fazer, tal. Pro teu ramo,
de programador de programação. A faculdade fez total diferença, não só no conhecimento, porque você contou que na primeira semana, caralho, virou uma chave, como eu nunca vi isso, e aí você se empolgou e a coisa andou. Então, fora esse momento, toda a carga de aprendizado da faculdade, ela foi essencial para o que você é hoje, como empreendedor e como programador, que são duas coisas diferentes. Justo. E aí, dependendo da resposta, se você aconselha ou não. Boa. Cara, vamos lá. Novamente, meu caso ele é específico porque eu fiz uma faculdade de engenharia elétrica. Então, a resposta como programador é não me auxiliou em nada, porque eu tive 2 matérias de programação muito mal dadas, então eu aprendi tudo por conta própria. Mas a recomendação base para quem quer focar nessa parte de desenvolvimento é sim, faça faculdade. Por quê? A gente viu 2020, 2021, uma crescente desse mercado, muitas empresas contratando muito, e pessoas faziam 2 meses de um curso qualquer na internet, aprendiam o básico do básico e era contratado com salários acima da média de várias outras profissões, acima da média de engenharia, às vezes, né, você entrava com salários mais altos que um engenheiro, entrava como engenheiro, e então foi um momento de muita euforia. Só que na hora que as empresas perceberam que estava inchado demais e que elas estavam começando a não corresponder mais, não fazer sentido aquele volume, elas começaram a fazer os famosos layoffs, né? E quem que sai no layoff? Normalmente é quem tem a menor... obviamente que no final é quem tem a menor capacidade, quem está entregando mais vai ficar. Porém, isso de certa forma está associado sim com uma boa estrutura. Então, os meus 2 sócios, os 2 fizeram faculdade na área e traz uma base assim que você não vai conseguir. Você pode conseguir com cursos online ali? Pode, mas você vai ter que ter um esforço por conta própria muito grande. A faculdade ela é muito importante do ponto de vista de formação para um desenvolvedor. Falando agora como empreendedor, eu responderia mais como pessoa, para a vida de modo geral. Cara, eu não voltaria um passo atrás, por mais que eu não fiz engenharia elétrica, por mais que eu não goste de elétrica, por mais que eu poderia ter feito outra faculdade, eu não mudaria um traço para trás, porque eu aprendi muitas outras coisas, as soft skills ali, né? Eu conheci muita gente, eu evoluí em questão de relacionamentos, de modo geral, de interação com as pessoas, eu era muito mais tímido lá atrás, então era algo que eu evoluí durante a faculdade. Tive oportunidades, várias pessoas que eu conheci lá atrás, não necessariamente foi uma oportunidade de negócio, mas abriram portas em certo momento, me possibilitou chegar no emprego ali quando eu comecei, né, antes de eu empreender, que eu passei um período estagiando ali, que eu não conseguiria se eu não tivesse feito a faculdade. Então, eu recomendaria muito de modo geral, cara. Eu acho que é uma experiência que vale a pena para qualquer um, que está saindo do ensino médio cru ali, que não sabe o que é da vida, mesmo que não sabe nem qual faculdade de direito, vai para alguma, depois muda. Mas, puta, eu acho que é uma experiência muito legal como pessoa. E, como eu disse também, pelo menos para a profissão de desenvolvimento, é um diferencial. Assim. Você consegue ser um excelente desenvolvedor sem faculdade? Consegue. Você tem um monte de adolescente de 15 anos que manda bala demais e nem no ensino médio está direito. Mas é exceção, né? Então, é importante ter essa base, aprender realmente a base de tudo, né? Não só de linguagem de programação, mas de arquitetura de software, esse tipo de coisa, que é algo que você não vai pegar em cursos que já focam mais na prática, né? Sim. Então, cara, a resposta é sim, faça faculdade. Boa. E como descobrir esse amor? E aí, de novo, eu trago um pouco do meu exemplo. Eu sempre soube que seria algo voltado a artes. Sempre. Uhum. Mas eu nunca entendi a arte misturada com business. Até eu entender a publicidade e isso ser eu. Mas demorou para isso acontecer. Eu acabei alçando outros voos completamente diferentes. Uhum. E aí quando eu percebi, volta, é isso que você tem que fazer. E é isso que as pessoas notam que você manda bem, porque naturalmente a coisa flui. Eu vejo uma pressão muito grande, inicialmente, da escola. Sim. E aí vem junto com os pais e pressão, às vezes, dos próprios amigos ali de colegial, porque parece que tá tudo muito bem definido. Bem definido. Nossa, aquele lá é medicina, aquele ali é engenharia, aquele ali é isso, aquele lá é aquilo, e você fala, ai, caralho, e eu? Fudeu. Sim. E aí você tem que meio que decidir. E aí, porque você tem que fazer o Enem,
que é, pra mim, assim, uma forma de se medir inteligência muito cruel. Uhum. Porque se você estuda o ano inteiro, deu uma dor de barriga, Já acabou era. teu ano, Uhum. vai lá, estuda mais um ano, mas enfim. E aí você vai lá e fica... E eu tô vendo uma geração, Rafa, muito preocupada com o que os outros acham. E acaba entrando na faculdade simplesmente porque tem que fazer uma faculdade. Sim. Nem sabe direito o que está fazendo ali. Malemar sabe o curso, como que funciona, se é isso que gosta mesmo. Cara, cai de paraquedas. E aí tem algumas faculdades aí que a galera acaba falando e até cria não é um demérito, não é. Mas tipo assim, você não sabe o que vai fazer? Faz administração. Sim. Não sabe o que vai fazer? Vai pro direito, vai pra alguma coisa assim. E aí quando você olha, você fala, nossa, mas gente, não é essa que escolhe, não Aham, sabe o que vai fazer e faz aí. Quando é que virou essa chave sua e se foi de forma muito orgânica para você, para as pessoas que estão nesse momento? O que eu faço? Cara, Como é que ela pode talvez pegar esse caminho e falar, beleza, acho que vou tentar Justo. por aqui para ver se eu descubro. justo. Cara, acho que a primeira coisa é um momento muito difícil. Você tá ali com 17, 18 anos e você tem que tomar uma decisão que em teoria vai guiar a sua vida toda. Então acho que a primeira coisa é esquecer isso, porque sempre é colocado na nossa cabeça que cara, você fez a pré-escola, você está no ensino fundamental, ensino médio, faculdade, trabalho, aposentadoria. É como se a sua vida ela fosse uma rotina ininterrupta de fazer a mesma coisa. Então a primeira coisa é meio que tentar esquecer isso. Ó. Cara, vamos lá, eu entrei numa faculdade que eu não gostei. É só sair, vai fazer outra, beleza, a gente tem as dificuldades, tem que ganhar o dinheiro ali, tem que pagar o aluguel todo mês, não sei o quê, mas dá-se um jeito. Então acho que a primeira coisa é você não achar que aquela decisão vai mudar a sua vida por completo e se eu tomar a decisão errada, minha vida acabou e tal. Então acho que o primeiro ponto é dar um passo atrás e respirar. O que eu recomendaria é, durante o ensino médio ali, tentar conhecer o máximo de coisa que você conseguir. Cara, então a escola vai fazer uma visita na faculdade e tal. Vai. Não tem nada a ver comigo, é uma faculdade de química e eu quero artes. Vai lá, você nunca sabe quem você vai trombar no corredor e tal. Deixa as oportunidades aparecerem. Quanto mais você se expor, mais as coisas vão acontecendo e você vai conhecendo. Porque o meu caso, como eu disse, por que eu escolhi engenharia? Cara, no colegial eu era um moleque de exatas, fazia contas super bem, sempre gostei de física e matemática. Então, engenharia. Como que eu escolhi a elétrica? Não sei nem te responder. Tinha as opções lá, eu falei, isso aqui parece legal, vi um circuito eletrônico, nossa, da hora, vamos embora. Não tinha experiência nenhuma, eu fiz até a minha 8ª série escola pública. Na escola pública você não ouvia falar de faculdade, terminou ali, você vai fazer o Senai e vai trabalhar numa indústria da cidade, acabou, essa era a vida. Eu tive a oportunidade de entrar numa escola particular, enfim, N motivos pessoais ali, que eu consegui entrar nessa escola particular. Que aí eu entrei no primeiro dia do primeiro colegial e já vem o professor, vestibular, decide aí, vamos estudar. Eu nem sabia o que era, sabe? Então, eu tive 3 anos ali em que eu era muito novo, sem conhecer nada, tive que tomar uma decisão. Eu escolhi não só, porque a gente pensa muito só no curso, mas eu escolhi uma outra cidade para ir morar, que foi São Carlos aqui. Nem sabia, São Carlos era grande, se era pequeno, se eu ia gostar, se não ia gostar. Então, a gente toma umas decisões meio automáticas. Então, o que eu diria tenta experimentar, tenta ir atrás, conhecer, conversar com pessoas que fazem coisas diferentes. Porque eu só fui descobrir o que eu gostava, as duas coisas. Primeiro, programar. Eu só fui descobrir na faculdade, porque a professora começou a primeira aula, eu nem sabia o que era. Imagina se me fosse apresentado, cara, na 7ª série, isso aqui, int A, int B, A igual a 1, B igual a 2, A mais B. Cara, eu teria ganhado 7 anos, 8 anos, aprendendo o que eu gostava de fazer muito antes. Então a primeira coisa é tentar se expor a essas coisas para conhecer o que você vai gostar. E a outra coisa que eu vi que eu gostava também, que era empreender. Como que eu vi que eu gostava disso? Quando eu era criança, e até hoje, né? Um primo meu, né, esposo da minha prima, eles moram em São Paulo. E eles uma vez por ano vêm visitar a nossa família, que é do interior e tal. E ele é um empreendedor, tem uma empresa de equipamentos médicos e tal. E eu ouvi ele falando com o cliente e tal, vai fechar uma cirurgia tal, não sei aonde. Eu falei, cara, isso aí que eu quero fazer. E assim, não tem como você explicar. É você ver e falar, o olho brilha, sabe? Não tem como você explicar. E você só vai descobrir quando você vê aquilo. Você não tem como saber que você quer fazer algo que você não viu ainda. Então a minha recomendação é tentar se expor ao máximo. E querendo ou não, você vai ter que tomar uma decisão. Ali no terceiro colegial você vai ter que tomar uma decisão. Ver o que mais se encaixa, e durante a faculdade, se você viu que a decisão é errada, óbvio que aí tem questão familiar, tem abertura para você conversar com os pais, aí são os dilemas de cada um, mas resolve rápido. Puta, eu vi que não é isso, é aquilo,
tranca logo, cancela, começa. Você vai perder 2 anos? Cara, que são 2 anos. Né? Você não perdeu, né? Você Sim. ganhou experiências ali e você vai aproveitar muito mais as próximas. Quanto mais você esperar, mais você está perdendo aquele momento. Ô Rafa, iniciar uma faculdade para experimentar ou ir para o mercado de trabalho para experimentar? Porque o início da faculdade, ele geralmente ele dá uma giradinha de lâmpada. Ali no primeiro ano você meio que vai mapeando um pouquinho as coisas para depois a coisa engrenar e até você, beleza, entendi, é por aqui que eu vou. Será que ir para o mercado de trabalho também é uma alternativa de experimentação? Além da faculdade, de começar a parar e depois começa de novo e para, porque você pode estar ali ganhando dinheiro, experimentando. Sim. É uma alternativa, você acha? Cara, acho que depende muito do ramo, né? No ramo de desenvolvimento, excelente. Você consegue, novamente, estudando num curso ali em casa mesmo, o desenvolvimento você consegue aprender em casa. Realmente, tô 6 meses aqui fissurado e tô curtindo, pronto, você já sabe o que é aquilo. É algo que você consegue nem precisa do mercado de trabalho, você consegue com o seu computador aprender. Para outros ramos, acho que para alguns fazem sentido, para outros não. Né? Uma medicina, por exemplo, você não vai conseguir sequer entrar. Então, se bem que medicina já é uma decisão muito bem tomada ali para você falar, vou fazer medicina. Né? Mas para alguns ramos acho que faz sentido. Né? Acho que é muita realidade de cada um. Né? Porque você sair ali também com seus 18 anos e meter a cara no mercado de trabalho, talvez não seja tão confortável, né? Você, eu já vou para cima. Às vezes você precisa, ainda mais se você vier do interior, dependendo da área que você quer, você não vai conseguir ficar na mesma cidade, você vai ter que ir para uma cidade maior. Então, talvez, por mais que você vá ganhar o dinheiro ali, talvez você não tenha aquele suporte dos seus pais que você teria numa faculdade, que é algo importante nesses casos, né? Então, é uma decisão particular, mas eu acho que faria sentido, acho que é uma boa experiência também. Show. Rafa, para a gente já ir meio que finalizando, fala um pouquinho aí sobre planos futuros, além da gente ser sócio. Boa, fechadíssimos. Não sei no que, mas alguma coisa vai surgir garantido. aí. Mas o que você está pensando aí para o futuro? O que passa aí, né, nessa cabeça? Daqui 5 anos, como que você quer estar? Daqui 10 anos, como que você se vê? E, tipo, abre o coração, porque show de bola. Os sonhos estão aí para eu já te respondo que daqui a 10 anos eu não sei e não quero saber. Eu acho que a vida me levou por caminhos muito específicos que eu não teria a mínima possibilidade de prever. Então, se eu falar que eu quero estar daqui a 10 anos assim, cara, não vai dar certo. Não vai acontecer. As coisas vão acontecer de maneira diferente. Esperar que você vai prever 10 anos na frente, eu nem quero. Imagina eu já saber daqui a 10 anos. Deixa acontecer. Eu quero... Ainda mais na velocidade que tudo tá Cara, indo, daqui a né? 10 eu não quero nem pensar daqui a 10 anos. Essa é a resposta. Eu quero que aconteça e espero que seja bom e vamos ver o que vem. Agora, daqui a 5 anos, a gente tem que ter um plano. Tem que ter um plano de ação para falar, beleza, o que eu preciso fazer para construir isso? Cara, meu foco total é a Hop. Total, é a empresa de desenvolvimento. Nós temos um plano de crescimento bem definido, né? A gente atua muito na parte de serviço, então para uma empresa que precisa de um software para atender uma demanda X, é só contactar a gente que a gente vai desenvolver o software específico para sua demanda, show de bola. Porém, nesse caminho a gente também está desenvolvendo produtos, né? E uma das coisas que a gente quer fazer, principalmente para os próximos 2 anos, é ter uma carteira com alguns produtos para solucionar dores específicas. Agora, por exemplo, a gente terminou o desenvolvimento, inclusive gravamos hoje aqui alguns criativos, para um software para advogados trabalhistas. Então, o advogado ele tem uma dor muito grande que é gerar as petições iniciais, né, para os clientes dele, onde ele tem que selecionar uma lista longa de direitos e pedidos, fazer cálculos e tal. Então, a gente elaborou um software ali que automatiza todo o processo, garante mais confiabilidade, padroniza todo o processo de geração de petições, faz todos os cálculos de forma automatizada ali, as estimativas de cálculo. Então, essa é uma dor que a gente identificou e está solucionando. Então, o nosso objetivo agora é achar mais pontos desse. Então, achei que no ramo tal, sei lá, médico, cirurgião, cardiologista, ele tem um problema tal, então vamos lá, vamos criar um software que vai solucionar aquela dor dele. Pro sei lá, engenheiro civil que faz casas de 2 andares, ele tem um problema porque tal coisa, então vamos lá resolver o problema dele. Então, softwares com soluções específicas para atender públicos específicos. É algo que a gente quer criar uma carteira e criar uma visão da nossa empresa de uma empresa que soluciona o problema. É isso, de forma rápida, prática e que vai tirar a dor de cabeça, vai deixar você focar no seu negócio enquanto a gente resolve os problemas que você tem que se envolvam com tecnologia.
Então, a minha dedicação total de agora para 5 anos é fazer a empresa crescer com os produtos, serviços também, então atendendo as empresas que a gente já atende e crescer para outras empresas, porque eu tenho plena confiança no nosso trabalho, na qualidade do nosso trabalho e quero levar isso mais longe. Show de bola, show de bola. Rafa, um papo rápido, mas muito legal. Tenho massa. certeza aí que as pessoas que assistirem de alguma forma vão olhar para isso e falar assim, caramba, tem um negócio diferente aí. E fazendo sentido ou não, acho que o papo é legal de ser ouvido, porque a gente falou do teu rolê hoje especificamente. Eu me segurei aqui um pouco sobre marketing, mas que também é um desafio, né? A gente vê alguns exemplos, né, de empresas de tecnologia que aporte e marketing rebentando e a conta não fecha, não, mas na projeção lá vai fechar. Então, existe hoje que hoje já segurou um pouco, né? Tava tipo assim, dá esse rio de dinheiro, bota aqui, vamos lá, vamos ver o que acontece, beleza. Então, hoje a coisa tá um pouco, tipo, mais relax, digamos assim. Mas que é um desafio para nós também, enquanto marketing, enquanto produtora. Tudo muito acelerado, tudo muito rápido. Cara, eu falo que eu coloco a comida no micro-ondas e eu coloco lá, tá lá, 1 minuto, beleza. Eu coloco 1 minuto. Com 50 segundos eu tô tirando. Porque eu já... Sim. Cara, vamos, porque não dá para perder tempo. E eu acho que o equilíbrio ele é importante, né? Então, quando a gente fala sobre as projeções, é claro que a gente vai tentando mapear, mas, cara, o que você falou não dá. Não sei nem se 5 anos. Se eu for imaginar daqui a 10 anos, o que eu vou imaginar? 5 anos. Sim. Eu gosto de traçar planos bem definidos para 2 anos. Eu falo, em 2 anos eu quero chegar aqui. Para 5 eu já sou um pouco mais aberto e para 10 eu nem penso. Mas, Rafa, muito legal. E, fala aí o que você tiver afim como palavras finais de... Acho que mais nesse lance de empreender. Show. Acho que de um modo mais geral, assim, não especificamente na tua área. E, Rafa, é isso. Mais uma vez, obrigado pela nossa parceria. A que nós já temos e as que ainda virão. Boa. Mas é isso, brigadão. Show de bola. Eu que agradeço aí pelo papo, foi bem legal, assim, uma situação diferente para mim, né? No podcast, gravações e podcast totalmente fora da caixa aqui. E ó, vocês estão ouvindo, porque com certeza tá pegando e passa carro e passa... Não estamos num ambiente acusticamente legal para a coisa acontecer, mas é o que a gente tinha na mão agora, então a gente tem que pescar com o que a gente tem na hora, é lutar com a arma que a gente tem. E nossa, tá uma confusão. Eu vou mostrar aqui pra galera, porque fala, nossa, mentira, os caras estavam preparados. O Matheus tá até, caiu tudo. Eu vou botar, a gente vai colocar essa cena caindo. Tá aqui, o Rafa na minha frente, tá uma confusão. Lorde, vai, dá um tchau aqui, Tudo na confusão. Mas é isso. Porque tem que fazer. Empreender é isso, Empreender é isso. Que tem. Você nunca vai ter todas as armas na mão ali, você tem que ir para a batalha com o que tiver na mão. Boa. Bom, mas enfim, agradeço pelo papo aí. Novamente uma situação diferente, né? Estar aí gravações e lendo o roteiro e olhando para a câmera e ajeito o microfone. E agora o podcast que foi massa pra caramba poder conversar aí. Bom, mas é isso. Então aí sobre a empresa Hopping Code, visite o nosso site aí, deixar o nosso LinkedIn, nosso Instagram. Estamos disponíveis aí para você que tem algum negócio, alguma dor específica, algum problema com software, seja o desenvolvimento de alguma coisa. A integração às vezes é um problema muito grande que o pessoal tem. Eu tenho software A e B, eu queria que os dois se comunicassem, eu queria ter um dashboardzinho. A gente resolve o seu problema, garanto. Então pode entrar em contato. Cara, é isso. Rafa, obrigadíssimo pelo trabalho. Tamo junto. Foi mais um. Cara, que pegou, acho que até eu de surpresa, que na hora ele tava gravando, falei, vamos, armou, a gente fez. E eu gosto porque a coisa flui quando vem de forma natural, o papo flui, e eu não poderia deixar de bater esse papo
com esse cara que tem tanto conhecimento. Novão, quantos anos, Rafa? 26 anos. 26 anos. É um bebê. 26 mas com aninhos. tanto conhecimento. Então, espero aí que todos tenham curtido e que venham os próximos. Qualquer dúvida, manda aqui pra gente também. Tem os arrobas aí do Rafa, tal, da empresa. Qualquer dúvida, tira aí com ele. E qualquer dúvida mesmo, Rafa, vai encher tua caixa lá. Vamos embora. Mas, tipo, de empreender, como é que foi e tal, manda. Ou se for pro teu negócio, obviamente manda também. Da nossa parte, idem. Precisa gravar, precisa de marketing, precisa de um podcast que seja assim, ó, rapidão e funciona, porque o o conteúdo é muito mais legal. Conta com a gente também. E é isso. Boa. E concluindo sobre empreender, você quer empreender? Só faz. Faz primeiro, resolve depois. Começa a fazer. Se você tem outro trabalho, reserva 2, 3 horinhas por dia, cria um plano de negócio, começa a planejar. Grana, consegue depois, faz um negócio que precisa de pouca grana ali, vai pra cima. Na hora que o olho começou a brilhar, esquece. É isso. Vamos empreender, Boa. vamos fazer. E até o próximo, a gente se encontra aí. Tamo junto. Tchau, tchau. Beijos.